Tudo bem com vocês? Que jogaço na Arena Castelão. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Toma um sufoco no finalzinho, mas o Everton defende até pênalti. Palmeiras de Abel Ferreira, né, se reencontrando, retomando a rota, devolvendo a locomotiva para os trilhos na temporada, justamente nesse momento, né, em que as coisas começam a avançar, em que você começa a perceber, inclusive, algumas movimentações de outros clubes, né, trocando técnicos e tal. Palmeiras lá, vice-campeão paulista, mas refletindo sobre as suas situações. Alguns jogadores que estavam machucados estão retornando, Abel Ferreira vai mexendo no time, tem um Mundial ali na frente. E, cara, esse jogo era difícil, porque o Fortaleza não vive a melhor das fases, talvez a pior, sob comando do Vojvoda nos últimos tempos. Aí acho que são 4 vitórias no ano, aí, em 17 jogos, uma coisa assim. Mas é o que eu quero dizer, que e mesmo assim não perdi em casa já tinha um tempo, tá? Acho que 2 anos quase. Então não é fácil. E o Fortaleza sempre impôs dificuldades nos últimos anos ao Palmeiras o Fortaleza sempre impôs ao Palmeiras do Abel Ferreira, né? Não seria diferente. O jogo foi muito movimentado, gente. Mas assim, foi lá e cá, inclusive com o Fortaleza, o Alanzinho, bom jogador aí pelo lado esquerdo, criou várias oportunidades. O Pikachu pelo lado direito, uma que ele estava impedido já. Mas assim, foi um Fortaleza se assanhando. Mas o Palmeiras, é claro, ele joga em qualquer campo do planeta Terra e fora daqui para atacar também. Ele não joga só para se defender. Joga às vezes reativo dentro do jogo, mas ele não se esconde da partida, né? E aí você tem jogadores do quilate, do Felipe Anderson, que tá muito bem pelo lado direito, do próprio Estevão, Facundo Torres crescendo cada vez mais. Já tinha dado uma cavadinha que o Davi Luiz tem que salvar. Antes ainda o Estevão, que vem do próprio campo, mas a arbitragem deu impedimento. Se houvesse o gol, fatalmente seria validado. Ele consegue deslocar o João Ricardo, que ainda toca na bola, e o Kusevich tira em cima da linha. Então foram chances criadas, as do Palmeiras mais claras, né? Mas pros dois lados. Então a coisa tava para acontecer. E aí uma cobrança de falta ensaiada, né, no Rios, lá pelo lado esquerdo. O Davi Luiz tá agarrando o Jai, e até que ele solta, tenta chutar de cabeça, né, como diz a narradora lá, tenta chutar de cabeça, a bola sobra pro Facundo, ele abre o placar. E aí começa o segundo tempo. Vejam só, Flaco Lopes, e que belo gol, né? Acho que é um lançamento do próprio Estevão por dentro, que tá ganhando um outro contorno, né? Esse Estevão mais versátil, e ele lança o Flaco Lopes, ele tem na frente o Davi Luiz, e aí ele chapa no canto, tira completamente do goleiro, faz o 2-0. Já tinha tido uma chance anterior em que a arbitragem deu impedimento, não sei se estava, mas enfim, faz o 2-0 ali, só que o Fortaleza não esmoreceu. E aí o Abel Ferreira até começou, acho até que o Fortaleza empurrou bem o Palmeiras na reta final, assim, o Palmeiras não conseguiu sair. O Abel fez algumas trocas, né, por exemplo, ele fez a minutagem dele, né, botou o Maurício, que precisava voltar, o Vitor Roque no lugar do Flaco Lopes, o menino Alan, que tá ganhando cada vez mais minutagem, tem que entrar também. E aí coloca o Naves no lugar do Estevão. E aí, aos 2 minutos, numa disputa de bola aérea, o Naves acaba tocando com a mão na bola. A arbitragem inicialmente não vê. Antes disso tem o gol do Daverson, né? Porque o Daverson sempre perigoso, desde o primeiro tempo. Aí vem um lançamento do lado direito, ele no meio da defesa. Isso aí o Abel provavelmente no vestiário deve ter rasgado a galera, porque ele cabeceia no meio, livre. Uma testada forte ali, o Davidson a gente conhece, né? Deixou para ele finaliza. Primeiro tempo finalizou um chute muito forte do lado da trave, faz o gol de honra, só que ali o Fortaleza cresceu, né, cara? E o empate estava iminente. Vem a penalidade. E aí vem a penalidade da disputa do Davidson com o Naves, por isso que eu lembrei do Davidson, né, que eu tinha esquecido de falar do gol dele. E aí o Naves reclamou muito, mas assim, falei no outro jogo, que foi o jogo do São Paulo com o Santos, que teve um lance igual, idêntico, em que a arbitragem marcou pênalti. No Grenal, teve um lance igual, não o escândalo que eles não marcaram, né? Não o escandaloso. O que eles marcaram foi do João Pedro, braço, igual. Então, se a gente cobra padronização, você pode discutir a regra, você pode achar que não tem que ser, o jogador não tem como saltar com o braço colado, não sei o quê, O fato é, esse tipo de lance está sendo marcado. E aí serve pro meu time, pro seu, para qualquer time, né? E aí, no caso, houve a penalidade. O Paulo César Zanovelli, que eu acho um péssimo árbitro, inclusive, foi no monitor e ali não tinha como não marcar. O Lucero, que é um bom centroavante, né? Batedor de pênalti. E o Everton é cobrado muitas vezes por não pegar pênaltis. Pegou e garantiu a vitória, porque ali já estava nos acréscimos, o árbitro deu mais 5 ali, mas faltavam 2, 3 minutos, o Fortaleza até continuou em cima, mas, cara, depois que o cara pega uma penalidade dessa, garante uma vitória dessas, fora de casa, e que garante a liderança do campeonato, por quê? Porque o Flamengo tropeçou, o Fluminense tropeçou, e com isso o Palmeiras é líder hoje com 13 pontos ganhos, líder isolado, o Flamengo tem 11, o Fluminense tem 10.
Que loucura, hein? Segue o líder, o Verdão chegou, é líder do Campeonato Brasileiro e fez um daqueles jogos que o contexto do jogo fosse ele na, sei lá, na 30ª rodada, a gente ia dizer que é um jogo de campeão, que é um jogo de título e tudo mais. É que claro que tá muito cedo, né? Tem 30 jogos ainda, 30 e poucos jogos pra acontecer. Mas foi um jogo assim, cara, que no final ganhou aquele contorno dramático. Porque é isso. Você tem que encarar o Campeonato Brasileiro, cada jogo como uma final. Porque esses primeiros jogos, que muita gente não dá tanta bola assim, cara, se você ganha na unha essa disputa aí para garantir vitórias como essa, elas fazem muita diferença lá na frente. E essa é a diferença do Abel Ferreira, que já ganhou esse campeonato algumas vezes e que sabe que para você chegar na maratona, né, dos 42 quilômetros, para chegar nas 38 rodadas com força, você não pode abrir mão de resultados como esse. Beleza?